Senhoras e senhores, vivemos em um tempo barulhento, um tempo que nos empurra para todos os lados, compromissos, pressões, preocupações. E no meio dessa correria, muitas vezes esquecemos o silêncio, esquecemos o descanso, mas chega um momento em que o corpo simplesmente não aguenta mais, em que a alma cansada apenas se deita. E é justamente nesse instante que muitos se perguntam: será que Deus ouve quando eu oro deitado? Será que o Senhor percebe a oração que nasce da exaustão? Será que Ele se importa quando já não temos forças para nos ajoelhar? A Bíblia fala sobre se ajoelhar, erguer as mãos, se prostrar diante do Altíssimo. Mas e quando você apenas se deita e fala com Deus em silêncio? Hoje, vamos mergulhar nessa verdade espiritual. Vamos compreender o que a palavra realmente nos ensina, quando a oração se mistura com o repouso. Quando falamos sobre oração, é comum imaginar alguém de joelhos, mãos entrelaçadas, olhos fechados. Essa imagem é forte, ela representa reverência, entrega e comunhão. Porém, a verdade é que as Escrituras mostram homens e mulheres orando de várias formas, em pé, ajoelhados, prostrados e até deitados. Talvez isso te surpreenda, porque deitar para muitos significa descanso ou até fraqueza, mas espiritualmente pode ser algo muito mais profundo. Às vezes, é exatamente no momento em que estamos deitados, cansados, quebrados por dentro, que a oração se torna mais sincera. É quando as palavras não saem, mas o coração fala. É quando o corpo se entrega e a alma finalmente para de lutar. É nesse ponto que Deus se aproxima, não para cobrar, mas para acolher, porque orar não é uma performance, não é sobre aparência, nem sobre ritual. A oração é um encontro, e quando você ora deitado, está dizendo com o corpo aquilo que talvez nem consiga expressar com a boca: Senhor, eu confio em Ti. Não tenho mais forças, mas sei que o Senhor está aqui. Neste vídeo, vamos descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Vamos entender o significado espiritual da oração feita deitado, como essa postura revela rendição, confiança e paz em Deus. Prepare o coração, porque às vezes, o momento em que você se deita é o mesmo momento em que o céu se inclina para te ouvir. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Valores do Cristianismo e me conte nos comentários de qual cidade, estado e país você está assistindo. É sempre uma bênção saber até onde a palavra de Deus está alcançando. E se puder, curta este vídeo. Assim mais pessoas poderão encontrar descanso e paz na presença do Senhor. Quando você se deita para orar, não está apenas mudando de posição. Você está se rendendo. O simples ato de se deitar diante de Deus é uma declaração silenciosa de confiança. É como se o corpo dissesse aquilo que os lábios não conseguem: Senhor, eu desisto de lutar sozinho. A Bíblia fala sobre isso em Salmo 4:8, onde Davi escreveu: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Perceba, Davi não está no templo, nem diante de uma multidão. Ele está deitado, em paz. E essa paz não vem porque tudo está resolvido, mas porque ele entregou tudo nas mãos de Deus. Orar deitado não é preguiça espiritual, é rendição espiritual. É o momento em que você entende que já tentou resolver sozinho, e agora só resta descansar nas promessas do Senhor. Há situações em que o corpo pede descanso, mas a mente ainda quer lutar. Você se deita, fecha os olhos, mas o coração continua inquieto, cheio de lembranças, dores, culpas, preocupações. Mas se mesmo assim você decide falar com Deus, ainda que sem forças ou palavras, então algo muda. Porque Deus não escuta apenas a voz. Ele escuta o coração cansado, o suspiro da alma, o silêncio que clama por ajuda. Ele ouve a oração que nasce da fraqueza. E é justamente nesse ponto que ele mais se aproxima. Muitos pensam que é preciso estar de pé, firme, para falar com o Senhor. Mas a Bíblia mostra um Deus que se revela quando estamos caídos, quando estamos no chão, vulneráveis, sem máscaras, sem defesas. Deitar-se diante de Deus é um gesto de humildade. É reconhecer:
Eu não tenho controle, mas tu tens. E é nesse instante de entrega que algo sobrenatural acontece. A mente se acalma, o coração desacelera, a alma encontra descanso. É como se Deus dissesse: Filho, enquanto você descansa, eu estou trabalhando. Talvez você já tenha orado cansado, deitado na cama, com lágrimas nos olhos, achando que aquilo não era suficiente. Mas, aos olhos de Deus, aquele foi o momento mais puro da sua fé. Porque a verdadeira oração não nasce da força, nasce da dependência. E quando você ora deitado, está exatamente onde Deus te quer, no lugar da rendição. No lugar onde o eu se cala e o Espírito fala. Por isso, o descanso também é uma forma de adoração. Quando você descansa em Deus, está dizendo: Senhor, eu confio que Tu és suficiente. Então, da próxima vez que orar deitado, não se culpe por estar fraco. Veja isso como um ato de fé, porque enquanto o corpo repousa, a alma declara: Deus continua no controle. A Bíblia nos ensina que o descanso é espiritual. Não é apenas parar o corpo, é silenciar a alma para que Deus fale. E quando você se deita em paz, é como se dissesse: Senhor, eu confio que o Senhor continua no trono, mesmo enquanto eu descanso. Em Salmo 23, Davi escreve: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me conduz a águas tranquilas. Perceba, é Deus quem faz Davi repousar. O descanso é conduzido por ele. Não é Davi quem decide parar, é o Senhor quem o leva ao descanso, e isso revela algo profundo. O descanso é parte do cuidado de Deus. Quando você se deita para orar, está permitindo que Deus realize em você o mesmo que fez com Davi: remover o peso, silenciar os pensamentos, restaurar o coração. Muitas vezes, resistimos a esse tipo de descanso porque confundimos fé com esforço. Achamos que precisamos sempre fazer mais, lutar mais, orar com mais intensidade, produzir sem parar. Mas há momentos em que Deus simplesmente diz: pare, eu estou cuidando. É nesse tipo de silêncio que a fé amadurece. É nesse repouso que a confiança mostra sua verdadeira essência. Confiar em Deus é abrir mão do controle. É deixar de tentar definir o tempo, o resultado ou o caminho. É reconhecer que a soberania dele é perfeita, mesmo quando não entendemos o motivo das coisas. O descanso é uma sala de aula da fé, porque descansar é dizer com o coração sereno: eu não preciso enxergar o caminho agora, porque sei que Deus já está nele. E dessa rendição brota uma paz diferente. Não a paz instável do mundo, que depende das circunstâncias, mas a paz que vem de Deus. Uma certeza silenciosa de que Ele está presente, mesmo nas noites mais silenciosas, mesmo quando a oração é apenas um sussurro entre lágrimas. Quando você se deita e fala com Deus com o coração em calma, está se alinhando ao ritmo que Ele mesmo estabeleceu desde o princípio. Em Gênesis, após criar o mundo, Deus descansou. Ele não descansou por cansaço, mas para nos ensinar um princípio eterno. O descanso também é uma forma de adoração. Então, quando você se deita e ora, está honrando esse princípio divino. Está reconhecendo que existe um Criador que continua trabalhando mesmo quando você dorme. E esse reconhecimento é adoração em sua forma mais pura. O corpo pode parecer imóvel, mas o coração, naquele instante, está intensamente vivo na fé. Porque fé é confiar quando não se vê, descansar quando não se entende, esperar quando não se sente. Por isso, da próxima vez que você se deitar para orar, não veja o silêncio como distância. Veja-o como presença, porque no descanso, Deus continua agindo. Em silêncio, mas nunca ausente. Quando buscamos a oração mais sincera de toda a história, não encontramos Jesus em pé diante da multidão, nem pregando com voz poderosa. Nós o vemos ajoelhado, prostrado e depois caído ao chão, sozinho em lágrimas. O Evangelho de Lucas descreve esse momento com detalhes, e afastando-se dele cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Lucas 22, 41, 42. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Criador em forma humana, se lançou ao chão em agonia diante do Pai. Ali no jardim do Getsêmani, ele mostrou que a força verdadeira nasce da rendição. Ele não lutou contra o cansaço, não resistiu ao peso da dor. Ele se prostrou, ele se entregou. E ao fazer isso, nos ensinou um princípio eterno. Orar é também se render. Aquela noite não foi marcada por discursos, mas por lágrimas, silêncio e submissão. E foi exatamente ali, naquele chão frio, que começou o plano da salvação. Quando você ora deitado, cansado, sem forças para falar, está mais próximo de Jesus do que imagina. Porque ele também sentiu o peso da angústia, ele também orou sem voz e encontrou consolo na vontade do Pai. Há uma beleza sagrada na vulnerabilidade. O mundo ensina que força é resistir, mas o reino de Deus ensina que força é se render. A vitória espiritual nasce quando o coração se curva, quando a alma sussurra: não a minha vontade, mas a tua. E foi dessa postura, não de poder, mas de entrega, que veio a maior vitória da humanidade, a cruz e a ressurreição. Por isso, quando você se deita e ora, não pense que está fazendo pouco. Você está imitando o próprio Cristo. Está escolhendo descansar na vontade do Pai, mesmo sem entender o caminho. Quantas vezes você já disse: Senhor, eu não aguento mais. E mesmo assim algo dentro de você respondeu: mas eu confio. É aí que o Getsêmani acontece dentro de você. É aí que a fé se torna viva. Deitar-se diante de Deus é reviver aquele instante, não de derrota, mas de rendição total. Porque foi ali no chão que Jesus encontrou forças para se levantar e cumprir o propósito. E é nesse mesmo chão que Deus também renova as suas forças. Então, se hoje você está cansado, sem palavras, sem direção, apenas deite-se diante de Deus. Ele entende. Ele já esteve nesse lugar, e foi desse lugar que veio a vitória. Esperar nunca é fácil. O coração humano quer resolver, quer compreender, quer acelerar. Mas Deus, em sua sabedoria, nos ensina uma força diferente, a força que floresce na espera. O profeta Isaías registrou uma das promessas mais poderosas da Escritura. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Esperar no Senhor é uma forma silenciosa de oração, é dizer: Senhor, eu confio, mesmo sem entender. É o tipo de fé que amadurece na serenidade, não no desespero. Quando você se deita e fala com Deus, quando decide descansar mesmo sem respostas, está praticando essa confiança, esperar no Senhor. Essa espera não é passiva, não é resignação. É um descanso ativo, cheio de fé. É crer que enquanto você repousa, Deus está movendo o que você não pode mover. Às vezes, Ele não transforma o cenário imediatamente porque está usando o tempo da espera para transformar você. No descanso, Ele trata o coração. Na pausa, Ele molda o caráter. Na quietude, Ele fala com mais clareza. Deitar-se e esperar é um gesto de humildade espiritual. É aceitar que o tempo de Deus é perfeito, nem antes, nem depois, mas exatamente quando o coração está pronto para compreender. E quando a Bíblia declara que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, isso não é figura de linguagem. É uma verdade espiritual. Há uma energia divina que se manifesta naqueles que descansam com fé, uma força invisível que levanta o abatido, sustenta o fraco e dá coragem ao cansado. Quando você ora deitado em rendição, está se colocando exatamente no lugar onde Deus age, no espaço sagrado onde Ele restaura, renova e fortalece. Talvez a força que você tanto procura não venha do esforço, mas da entrega. Talvez o que te falta não seja energia, mas paz. E é essa paz que o Senhor concede aos que confiam e esperam nele. A águia, citada em Isaías, não passa a vida inteira batendo as asas. Ela se eleva nas correntes de ar que o próprio vento cria. Ela não luta contra o vento, ela descansa nele.
E é justamente esse descanso que a faz subir. Assim também é aquele que confia no Senhor. Ele não gasta as forças tentando controlar o vento. Ele aprende a repousar sobre ele. E quando você faz o mesmo, quando escolhe deitar-se, orar e esperar, Deus te eleva. Talvez não de forma física, mas espiritualmente. Você passa a enxergar de outro ângulo. A dor ainda existe, mas já não domina. O problema continua, mas já não paralisa. Porque agora suas asas são sustentadas pela fé. Esperar é confiar que Deus ainda está no comando, mesmo quando o silêncio parece demorado demais. E é nesse silêncio que Ele trabalha em você, te preparando para voar mais alto do que jamais imaginou. Depois de orar, se render e esperar, há uma promessa reservada para quem confia: a paz. Não uma paz passageira feita da ausência de problemas, mas uma paz sobrenatural, aquela que só o Espírito de Deus pode conceder. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a recompensa silenciosa de quem ora, mesmo exausto. Quando você se deita e fala com Deus, Ele não apenas ouve, Ele envolve. Ele cobre a mente inquieta, acalma o peito ansioso e derrama uma serenidade que o mundo não entende. A paz de Deus não é a ausência de luta, é a certeza de que, mesmo em meio à guerra, Ele permanece ao seu lado. É um tipo de paz que não depende do que acontece ao redor, porque nasce dentro de um coração rendido. Quantas vezes você se deitou com a alma pesada, achando que não conseguiria dormir, e de repente sentiu uma calma inexplicável? Isso não é coincidência. É a promessa de Filipenses 4 se cumprindo na sua vida. Quando você entrega suas ansiedades a Deus, Ele troca o peso pela paz. Ele não ignora o problema, mas te dá forças para enfrentá-lo com confiança e esperança. Enquanto o mundo grita: seja forte, Deus sussurra: descanse em mim. E é nesse descanso que a paz floresce. A oração, mesmo silenciosa, abre espaço para que essa paz habite. Ela não vem de fora para dentro, ela nasce dentro de você, como uma luz suave que vai tomando o coração. Quando você ora deitado, é como se dissesse: Senhor, guarda a minha mente, cuida dos meus pensamentos. E Deus, fiel à sua palavra, responde: eu guardarei o teu coração. Essa é a paz que ultrapassa o entendimento humano, porque não faz sentido sentir calma em meio ao caos. Mas quem tem fé sabe. Deus é especialista em acalmar tempestades, inclusive aquelas que moram dentro da gente. O segredo está em confiar o bastante para entregar tudo, não apenas os grandes medos, mas também as pequenas inquietações, as dúvidas, os detalhes do cotidiano. A paz chega quando você deixa de tentar compreender tudo e simplesmente descansa, certo de que Deus compreende. Por isso, quando você se deita para orar, está no ambiente perfeito para receber essa paz. As luzes se apagam, o corpo repousa, o mundo desacelera. E é nesse silêncio que o Espírito Santo fala. Talvez você não ouça palavras audíveis, mas sentirá um toque invisível. Um peso saindo do peito, uma calma substituindo a preocupação. Isso é Deus sussurrando: eu estou aqui. Então, da próxima vez que o cansaço te levar ao chão, não lute para se levantar. Fale com Deus exatamente ali, de onde está, porque Ele não espera que você esteja forte. Ele espera que você esteja verdadeiro. E quando a sinceridade se une à fé, a paz dele entra e guarda tudo. Então, o que realmente acontece quando você ora deitado? Acontece que o céu se inclina. Acontece que Deus escuta até o silêncio. Acontece que, enquanto o corpo descansa, a alma desperta para algo maior, a presença dele. Quando você se deita para orar, está dizendo: Senhor, eu não preciso provar nada, eu só preciso do teu amor. E Deus responde, não com ruído, nem com pressa, mas com uma paz que toca o mais profundo. Ele entra nos pensamentos,
acalma as lembranças e cura até aquilo que ninguém viu doer. Porque a oração nunca foi sobre palavras bem elaboradas, é sobre um coração que se entrega. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que só pode falar com Deus quando está de joelhos ou quando sente força suficiente. Mas a verdade é que o Senhor não se impressiona com a posição do corpo. O que realmente o toca é a postura da alma. Ele ouve o trabalhador exausto que se deita depois de um dia difícil. Ele ouve a mãe que derrama lágrimas silenciosas no travesseiro. Ele ouve o idoso que conversa com ele nas horas quietas da noite. E ele ouve você, mesmo quando tudo que consegue soltar é um suspiro. Deus não exige aparência. Ele busca sinceridade. E quando você se deita, esvaziado de si mesmo, abre espaço para que ele preencha com paz o que antes estava pesado. Lembre-se do que Davi escreveu: Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Essa é a promessa viva. Você pode descansar porque ele está no controle. Pode fechar os olhos porque ele jamais dorme. Pode parar de se preocupar porque ele já está agindo. Deitar-se não é desistir, é confiar, é declarar: Senhor, eu entrego o que não posso resolver. Faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. E é nesse tipo de entrega que a fé amadurece. Porque a fé verdadeira não faz alarde, ela é silenciosa. Ela aparece quando o corpo repousa, mas o coração continua crendo. Talvez hoje tudo o que você precise seja isso: um instante para parar, respirar e falar com Deus. Não importa o lugar, nem a hora. Apenas se deite, feche os olhos, converse com Ele. E mesmo que o céu pareça quieto, saiba, Ele já está ouvindo. Porque o descanso também faz parte da oração. E a oração é o caminho que nos conduz de volta à paz. Então, da próxima vez que o peso da vida te deitar, não lute para se levantar à força. Apenas descanse no Senhor. Ore deitado. E observe o que acontece quando o corpo se entrega, mas o espírito desperta para a presença de Deus. Se essa mensagem alcançou o seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa aprender a descansar em Deus hoje. Lembre-se, a verdadeira força não está em resistir o tempo todo, mas em reconhecer o momento certo de se render aos braços do Criador.